começar a gravar. Peraí que... Ah, tá. O aviso de que estava sendo gravado. Então, não posso falar besteira que vai ficar registrado. Eu acho que o senhor não fala besteira, não. Vamos, Você que sabe. pelo menos ao vivo aqui. Eu vou. Eu acho que o pessoal vai chegando, mas eu acho que a gente já pode ir começando, que eu acho que vai ficar gravado, depois as pessoas que não pegaram o começo também já vão poder assistir, né? Então, boa noite, doutor Wilson. É uma satisfação muito grande, é uma honra, né, ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Eu mesmo não acreditava que isso seria possível, né? A gente acompanha e às vezes às vezes a gente acompanha só pelos vídeos e ter essa oportunidade é uma satisfação muito grande. Então, primeiro, meu agradecimento para o senhor de estar com a gente. A gente aqui é um grupo, né, de estudos, né? A gente é um centro, né, que como o Gaiuasca, a gente tá trabalhando tem uns anos já, e a gente tem o formato do ritual e tem também esses estudos que a gente faz. E agora a gente envolveu com o estudo virtual. Então, está sendo muito bom esse aprendizado e também essa oportunidade de conversar com pessoas igual o senhor, que tem essa relevância para nós, né, no universo ayahuasqueiro. Então, seja bem-vindo aqui ao Caminho do Coração. Cara, eu que agradeço. Pô, já começa pelo nome, né? Caminho do Coração. E eu confesso, né, que por conta do meu atual momento de muita ocupação, e eu recebo alguns convites e procuro atender todos assim. E aí, quando eu vi, né, o trabalho que vocês fazem, Vitor, pô, fiquei encantado, porque eu, na medida do possível, eu respondo para qualquer um, pouco importa. Me fez uma pergunta, se ele puder, enfim, eu procuro responder comentário, enfim. Mas aí, quando eu vi o trabalho de vocês, falei, cara, que legal! Por quê? Porque a gente vê hoje os grupos de ayahuasca crescendo de uma maneira exponencial e nem sempre responsável, nem sempre, né? As pessoas, né, mesmo dentro das instituições organizadas, antigas, pioneiras, como União do Vegetal, o Santo Daime, a Barquinha, a instituição pode ser séria e organizada, mas os seus seguidores, às vezes, usam aquilo de maneira leviana, né? Os seus frequentadores, perdão, usam aquilo de maneira até, do meu ponto de vista, leviana. Eu até entendo, porque quando a gente começa a beber esse sacramento, como dizem alguns, tomar esse sacramento, cada linha usa uma palavra, enfim, a gente tem uma tendência, e eu também tive, de ficar deslumbrado e achar que já não precisa fazer mais nada. Já fazer mais nada. Já estou salvo. Já estou salvo, já iluminei. Se eu não iluminei, daqui 2 semanas, certeza que eu ilumino. E, e as práticas, assim, acaba a sessão, né, o trabalho, como dizem alguns, aí na segunda estou leve, só bem, né, assim, gratiluz, gratimor, cada um de nome que se dá, né, e tal. E daí o tempo vai passando, até, e a pessoa volta mesmo. Porque eu acredito que a ayahuasca ela é um veículo, um belíssimo veículo, tipo assim, uma Ferrari. Mas se você não souber dirigir aquilo, não abastecer e sair andando e não souber engatar, você vai só ficar em primeiro e vai achar, nossa, esse carro tem um barulho legal, mas ele é meio amarrado. Porra, uma Ferrari. É porque você não está sabendo dirigir. Então,
uns usos e achando que aquilo vai resolver tudo na vida e criar, e ter um olhar muito benevolente, muito excesso, demais, achando que é uma panaceia que vai curar tudo. E a gente sabe que não. Então, quando eu vejo vocês bebendo ayahuasca, fazendo os seus trabalhos, mas montando grupo de estudos, e aí eu vejo, pô, tem mais consistência do que, assim, consistência no trabalho do que a maioria das pessoas que acham só que beber um chá, voltar daqui 15 dias e tudo. Então, achei bem legal, achei legal o programa de vocês, de estudo, achei bem consistente, bem legal, e fiquei encantado. E eu tentei, quando eu fui dirigente de um grupo, eu criei um, depois a gente parou, depois criei outro. Eu quis colocar grupo de estudo, mas ninguém tinha tempo, ninguém queria. E a gente não tinha essa coisa de online ainda. Né? E aí fazia isso, a gente ia para o sítio e fazia depois no domingo. Aí tinha meia dúzia, os negros nem acordavam cedo para a gente fazer os estudos e tal. E aí ficavam as lições de casa, ninguém fazia as lições de casa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Então, se vire aí, que os meus pacientes são muito mais obedientes do que os meus irmãos. Então, e aí, tá. E aí eu vi que vocês têm isso de maneira contumaz, com programa, tudo organizadinho. Pô, me encantei com o que eu vi. E aí eu já ia topar de qualquer jeito, como eu disse, na medida do meu tempo, bora, vamos lá, né? Fazer o que a gente pode. Mas aí vim com mais prazer, com mais gosto de ver que vocês têm esse nível de disciplina, de aplicação. Agora estou olhando para as carinhas, estou falando e olhando para vocês, okay? Vendo as pessoas aqui. Ah, lá, com bastante gente aqui. Esse, Então, sim, esse, eu agradeço, né, as palavras do senhor. A gente é bem simples. A gente procura fazer um trabalho pisando na simplicidade. O nosso terreno é a simplicidade. E sempre foi não um esforço, mas uma vontade, um interesse que a gente não saísse da simplicidade. E quando a gente começou, tinha esse movimento da cura ser muito rápida. E a gente comunga ayahuasca e já transcende. Mas eu fui percebendo que durava pouco, né? A gente comunga ayahuasca e dali 10 dias, 15 dias, a gente precisa comungar de novo para se curar de novo. Eu fui percebendo que tinha um eixo que eu costumo chamar de cura e gratidão, que fazia a pessoa, às vezes, até ter um problema para ir lá comungar ayahuasca de novo. Por que não comungar e fazer outra coisa, estudar, por exemplo? Foi a partir desse movimento. Então, mas a nossa intenção é se manter dentro de uma simplicidade, procurando estudar. Eu acho que uma coisa que eu percebo no trabalho do senhor é essa não. Eu vou falar aqui, o senhor me corrige, de preferência, o senhor me corrija, mas essa não distinção entre a vida e a espiritualidade. A prática de vida que a gente vai tendo ao longo dos nossos dias, dos nossos anos, ela é a nossa espiritualidade. E aí não tem como fazer diferente, não tem como dar na hora do trabalho, a gente age de um jeito e aí sai do trabalho, a gente muda. É uma prática cotidiana. A espiritualidade é uma prática de vida, né? E precisa assim acordar e lembrar que não tem essa diferença. Eu acho que a gente procura trilhar por esse caminho, fazer da própria vida esse movimento. E aí a gente sabe que viver não é fácil e que é demorado. Se a gente souber viver bem, e o senhor sabe, ele é mais demorado, né? A gente precisa cumprir algumas coisas, ter algum entendimento, né? Alguma sabedoria que a gente pode buscar na ayahuasca, que a gente pode buscar nas tradições espirituais, mas sem aquela necessidade de iluminar, que é o que eu sempre digo aqui, não é muito o foco nosso iluminar. É,
é mais trabalhar, eu acho que é mais buscar nas pequenas coisas, nos detalhes, aquela coisa mais simples mesmo. O senhor entrou um pouco numa pergunta que eu iria fazer. Eu acho que primeiro, deixa eu ver, o, o senhor, para nós, o Dr. Wilson Gonzaga, ele tem uma. A gente faz, o senhor sabe que a gente faz uma imagem, né? A gente vê ao longo do nosso. A gente vai conhecendo as pessoas entrando no universo da ayahuasca e tem lá umas figuras que são mais relevantes, né? No caso nosso do Brasil. E a figura do senhor é um ícone dentro do universo da ayahuasca. E eu acredito que, principalmente, pela trajetória da regulamentação da ayahuasca, né? De quando houve começou o processo de expansão e foi preciso fazer estudos, né? Para entender o que se podia, o que não se podia. E eu vejo que a participação do senhor, e até hoje, o fato de ver o senhor ainda hoje fazendo o mesmo trabalho, basicamente, né, batalhando para que as pessoas possam conhecer, possam comungar ayahuasca, existe um panorama. E esse panorama é um panorama não pequeno. Eu poderia dizer que é o panorama da minha idade, né? Assim, é um panorama grande, o tempo que o senhor comunga e que o senhor vem trabalhando, como que o senhor enxerga, de um ponto de vista social, talvez, de um ponto de vista externo, o que era a ayahuasca no início dos anos 80, o que é a ayahuasca hoje, e como o senhor foi vendo participando, né? Participando desse processo, para sair lá de Rondônia, de Manaus, para sair de dentro da floresta, e ela está hoje nos centros, e a gente está aqui agora, né, fazendo esse estudo. Qual que é a visão do senhor sobre esse caminho todo? Beleza. Bom, primeiro, eu quero comentar uma coisa do caminho da simplicidade. E existe uma frase que costumam dar crédito para Leonardo da Vinci. Eu não sei se foi ele que disse mesmo, mas se não foi ele que inventou essa frase, foi alguém bem inteligente também, que disse: não se iludam. A simplicidade é o último grau da sofisticação. A gente sofistica, 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 até chegar no simples. Aí chegou no simples, está perfeito. E o simples é diferente de simplório ou de simplista. Simples. Simples como, sei lá, uma gota d'água, uma rosa, um ovo. Cara, o arquiteto que criou o ovo, cara, ele pensou, 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 pensou e chegou na forma óbvia, que é o ovo. Mas não foi de uma hora para outra, eu acho. Acho A que não. casquinha fina. Se a casquinha fina, que se você pisar em cima, você não quebra ele. Tem essa história aí também. Ele deve ter passado pelo ovo quadrado, o ovo triangular, o ovo rococó, em relevos e tal, até chegar no simples. Então, acho que a simplicidade deveria ser o objetivo de todo mundo, porque aí fica bom. Aí fica bom mesmo. Então, a gente já começar procurando fazer as coisas simples é um avanço. Um avanço. Mas entrando na questão da história toda da minha vida com a Ayahuasca, eu tive a honra, né, de participar do processo de legalização em dois momentos muito importantes. Mas eu sou, tipo assim, o asqueiro velho. Não vou nem dizer o asqueiro raiz, que quando eu cheguei já tinha o asqueiro velho lá. Né? Então, mas já tem mais de 40 anos que eu comecei com essa história. E naquela época a gente não tinha legalização. E eu já era médico, já era psiquiatra. Esse psiquiatra, não, já era, sim, já era psiquiatra. Era um jovem. Eu acho que eu não, eu acho que travou. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Dá um aceno quem estiver me ouvindo. A gente está te ouvindo, o vídeo e o áudio do Dr. Wilson
Parou. Vamos aguardar um pouco, né? Talvez Eu creio que deve ser internet, né? Vitor, enquanto isso, vou te dizer que tem uma pessoa aqui no grupo, a Poliana Teixeira, eu a conheci numa clínica e certa vez eu comentei com ela sobre a ayahuasca e aí ela conheceu um amigo que era fardado aqui perto de Pirinópolis. Onde é, Poliana? Como chama? O Gustavo sabe. Céu de Estrela. Isso, Céu de Estrela. Aí ela começou a frequentar e hoje Poliana é fardada no Céu de Estrela. E, né, Poliana? Seja bem-vinda, Poliana. Olá, tudo bem? Eu sou fardada no Céu da Badia, tudo bem Céu da com Badia. vocês? Mais perto. Eu conheci Céu da Badia com o Wilson Francisco, ele é o padrinho de lá. Mas conheço várias casas e quero conhecer também a de vocês. Será bem-vinda. A gente tem o Céu de Abadia e o Céu de Estrela, eles são bastante antigos, bastante conhecidos. Eu nunca comunguei, mas conheço várias pessoas que são fardadas, inclusive, no Céu de Abadia. E agora alguns estão migrando para o Céu da União e para o Céu do Passarinho também. Estamos juntos. Eu penso dessa forma, né? É uma corrente, né, Vitor? Uma corrente. Estamos todos juntos. Só mudamos os lugares, mas a mesma família. Eu acho que quando a gente comunga, a gente vai pro mesmo lugar. O mesmo lugar. Quando ocorrem as sessões, os trabalhos, aí a gente tem a mania, né? Daqui a pouco nos encontramos no astral. Isso mesmo. Se não quiser encontrar com o irmão aqui na Terra, no astral encontra. Que bom. Que bom participar. Bom ter você aqui. Doutor Wilson, a gente está ouvindo, está vendo e ouvindo. Deu acho que não sei se foi a internet, travou a câmera. Eu acho que foi a internet aqui. Aí eu estava no tablet, eu passei para o celular aqui. Deixa eu... Uma mão aqui para mim, por favor. Desliga isso aqui que eu vou colocar por aqui. Aqui, usa outra alternativa. A gente está ouvindo bem, tá vendo o senhor e ouvindo bem. Tá. Eu estou te ouvindo baixo, mas eu posso colocar o fone de ouvido aqui. Beleza. Está ouvindo bem aí? Está ouvindo bem. Deixa eu colocar aqui o fone, porque para mim ficou um pouco baixo. Beleza, vamos lá. Beleza, restabeleceu? Sim, o áudio do senhor tá bom, o vídeo também. Beleza, então vamos lá. Então, eu não sei até onde que a gente conseguiu, vocês conseguiram ouvir? Ela travou, a imagem travou no momento em que o senhor ia começar a falar do período de participação, né? Do momento histórico da ayahuasca. Foi bem no começo. Isso. Então, como não sou, né? Já era médico, então e aí a ayahuasca ainda estava no limbo da legalização. O que era? Nós não vamos proibir, porque existe já naquela época milhares de pessoas, especialmente
lá no norte, especialmente lá, tinha milhares de pessoas, não sei se milhares lá, mas no Brasil já tinha milhares de pessoas que faziam o uso da ayahuasca. E as autoridades sabiam porque ela tem um componente, que é o DMT, né? Que armina, basicamente, esses três princípios ativos: armina, armalina e dimetiltriptamina, o DMT. E o DMT era uma substância, é uma substância alucinógena, se consumida, por exemplo, fumada, como atualmente algumas pessoas fazem e tal. E aí ela foi passada para a lista da DIMED, que era a divisão de substâncias psicotrópicas, medicamentos, foi passado para a lista como uma substância proscrita e caiu no mesmo caldeirão que fica a cocaína, que fica outras drogas, morfina, outras drogas ilícitas. E mais as autoridades sabiam que não era bem isso, mas a lei colocava ela como uma substância alucinógena. Então, teve um primeiro movimento ali das seitas, das religiões, das entidades que utilizavam, a União do Vegetal foi uma dessas, de fazer uma pressão para rever isso. E aí o Ministério da Justiça, na época, que quem examinava essas coisas era o CONFEN, Conselho Federal de Entorpecentes, que hoje virou CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, mas era antigo CONFEN. Eles criaram uma missão de cientistas lá que iriam visitar para ver, entrevistar as pessoas e tal. E eu participei da defesa disso, né? Não exatamente do grupo de trabalho, mas acompanhei o grupo de trabalho quando ele foi pelo Brasil, visitando a UDV. O pessoal falou, pô, cara, tu é o único, na época acho que era o único, tu é o único psiquiatra que a gente tem, né? Então, bora, vamos lá. Falei, claro, né? Para mim, era uma causa nobre, era uma causa divina. Assim, eu fui para essa missão como um homem-bomba vai para a missão. Se precisar se explodir, conte comigo, né? Eu achei aquilo legal e fui. Aí, depois, ficou ainda numa situação, legaliza, deixaram, tal, era permitido, mas não estava registrado, teve uma segunda demanda aí, jurídica, e aí, então, resolveu-se criar, para legalizar definitivamente, um grupo de trabalho. Novamente, aí já não era só um grupo de cientistas, eram alguns cientistas, quando eu digo cientista, médicos, biólogos e tal, e também pessoas que representavam as organizações que bebiam ayahuasca. E aí, de novo, eu participei, né? E na primeira, eu era do CONFEN. Quando o Conselho Federal legalizou, né, eu era do Conselho Federal, porque eu era médico, então fazia parte do Conselho Federal de Entorpecentes, o tal do CONFEN. E essa foi a primeira vez que eu participei. E além das visitas que eu fiz, aí fazia parte do conselho. Logo depois eu fiz parte do conselho, quando ele resolveu legalizar essa história mesmo. E aí eu me lembro que um dos conselheiros, a gente discutia toda a questão de política de drogas no país, tudo. Era esse conselho que decidia lá. Ele decidia, ele dava seu parecer técnico, que ia para o Ministério da Justiça, e normalmente eles seguiam, que era um conselho vinculado ao Ministério da Justiça. E aí, então, designaram um relator para fazer o estudo da ayahuasca lá, né? Que foi um jurista muito brilhantíssimo, que era o Dr. Domingos Bernardo. E ele ficou de fazer o relatório. Mas ninguém sabia, só eu sabia, e todos sabiam que eu era o asqueiro, eu já tinha sido da União do Vegetal, já não estava mais na União do Vegetal. É isso mesmo, colocando na linha do tempo. Na primeira vez, quando fizeram a primeira visita, eu fui como psiquiatra da UDV, e depois, quando foi para legalizar mesmo,
Eu não lembro muitas datas, que eu sou meio ruim de linha do tempo. Eu costumo dizer, assim, para dizer que eu não tenho memória, eu falo, não, eu vivo no presente. Mentira, que eu não lembro mesmo. Mas eu dou essa desculpa bonita, né? Eu só vivo no presente. Mas é verdade, esqueci. E aí, mas aí eu já era conselheiro. E na época eu já tinha saído da União do Vegetal. E lá você não pode usar barba, você não pode usar cabelão, não podia, pelo menos, né? E eu, depois que saí, falei, pô, vou usar a minha cara mesmo. E assim, a minha barba está na fase curta, ela era enorme. E eu tinha um cabelão e um rabo de cavalo. E, e esse conselho, as pessoas se chamam de Sua Excelência, tá? Ficava muito estranho as pessoas me chamarem de Sua Excelência com aquela cara de hippie velho, né? Não era tão velho, mas era hippie, com cara de hippie. E aí, né, nós fomos, então, discutir. O Domingos Bernardo, ele ia apresentar o parecer dele para ser julgado pelos conselheiros, e aprovado ou reprovado, que era assim que funcionava. Alguém defendia uma causa, estudava em casa, lá durante um mês, sei lá quanto tempo, ele apresentava para todos, dava o seu parecer. E não foi diferente na questão da ayahuasca. Só que a gente se reunia uma vez por mês e discutia tudo. E naquele dia a gente ia discutir uma pauta importantíssima, que era a descriminalização da maconha. E eu sabia o que ia dar aquilo. Porque as pessoas que a gente contava, os conselheiros, porque o Domingos e eu fazia os trabalhos de bastidores, né? Ali na hora que ia almoçar e tal. Mas a gente sabia que assim, ia ter um tanto de gente, se fosse... A pauta era, pela parte da manhã, descriminalização da maconha. E à tarde ia ser, mais com outras pautas, a questão da ayahuasca. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso não vai dar certo. Porque quando a gente começar a discutir a descriminalização da maconha, os mesmos conselheiros que eram simpáticos à questão da ayahuasca, por coincidência ou não, eles também eram simpáticos à descriminalização. Nem se falava em legalização. Não podia se falar nisso, nem era propósito. Mas era assim, tirar o usuário da cadeia. Não, pô, ele é um usuário, ele não é um traficante. Então, era essa. Mas eu sabia o que ia dar. Aí eu chamei o Bernardo, Domingos Bernardo, e falei assim, olha só, olha como é que está a pauta aí. Ele, cara, e agora? Como é que vai ser? Porque não vai ter clima, não sei nem se vai ter tempo para a gente discutir essa pauta. Eu falei, deixa comigo, porque eu era bem amigo que na época era a presidente, era uma mulher, doutora Esther Kozovski, era outra jurista, carioca também, uma mulher brilhante, que acho que não está viva, porque isso já tem tempo, ela já tinha uma certa idade. Eu vou até um dia procurar, porque fiquei bem amigo dela. Era uma mulher muito legal, assim. E aí eu cheguei nela antes de começar a reunião e falei para ela, doutora Esther, é o seguinte, existe assim dezenas de milhares naquela época para dar um número baixo, esperando o nosso resultado dessa reunião. E nós vamos trabalhar com a descriminalização da maconha. A senhora sabe que isso vai dar uma polêmica, né? Ela botou a mão na cabeça, se sei, porque ela era uma das pessoas que já naquela época ela defendia a descriminalização. Ela era uma mulher bem aberta, tal. Eu falei, olha, eu tenho uma proposta. Vamos inverter a pauta, tá? Vamos inverter a pauta. Vamos começar primeiro com a legalização da ayahuasca. Depois a gente discute o resto. Eu coloquei assim o resto. Sabia com que eu estava preocupado. Depois vocês discutem aí. Vamos agora aqui. Né? E aí ela olhou para mim e falou, olha, se todos os conselheiros concordarem, não tem problema. E eu era já meio chato, assim, era cheio de... Não, uma questão de ordem, tal, pá. E assim, era legal, porque apesar daquele aspecto, um dia o conselheiro da Polícia Militar, numa das brigas que a gente teve, ele disse assim, por incrível que pareça, o único conselheiro sério e maduro aqui
aquele hippie ali. Eu falei, polícia militar falando isso. Eu falei, legal. Então eu tinha, apesar da aparência, tinha uma moral no conselho lá. Mas era meio chato, interrompia, vivia questão de ordem, fazia contraponto. Dificilmente a matéria passava a ser um palpite meu lá. Que é meu jeito de ser. Sempre tinha opinião para dar. E aí começou a reunião. Aí ela abriu a reunião e falei, uma questão de ordem. Aí eu, não acredito. Nem abriu. Falei, não, vocês vão entender, vocês vão entender. Aí, e a presidente já sabia, abriu um sorriso, falou, não, ela comemorou, deixa ele falar, porque é pertinente que ele vai me falar. Eu que pedi que ele iniciasse a reunião. Então, todo mundo. Aí eu expliquei. Falei, olha, é o seguinte, tal, nós temos milhares de pessoas esperando essa causa, parari, parará. E aí, então, nós tenho medo que não dê tempo. Nem falei de descriminalização da maconha, porque tinha gente lá esperando essa pauta para a Polícia Federal, por exemplo, para descer a lenha em qualquer argumento. Né? E aí, um olhou para a cara do outro, um olhou para a cara do outro, eles não perceberam que era uma manobra nossa, né? Na verdade, minha ali, eu assumi essa manobra, o Domingos ficou como cúmplice ali. E aí tudo, por que não? Por que não? Aí todo mundo concordou, beleza. Vamos começar, então, por ayahuasca. Bom, aí começou o relator, né, que era o Domingos Bernardo, trazendo a matéria. Bom, o cara foi inspirado. Ele já nasceu inspirado, esse cara aí. Mas aquele dia, até porque os filhos dele eram daimistas, então ele também tinha um interesse pessoal, né? Ele já tinha bebido algumas vezes no daime e tal. Para fazer aquilo, eles também deu uma volta, conhecendo os núcleos e tal, então, enfim. E ele tinha achado interessante o negócio. Mas ele fez uma explanação brilhante. E aí, eu não deu tempo de eu me inscrever, se inscreveu a conselheira do Itamaraty, do corpo diplomático. E uma mulher que disse o seguinte, falou, olha, eu nunca bebi esse chá, que todo mundo sabia que eu bebia. Assim como o conselheiro Wilson, como o conselheiro Domingos, que bebeu para conhecer e tal. Eu não bebi, acho que nunca vou beber. Mas as coisas que eu vejo e a exposição de motivos que... Aí começou a fazer um discurso que também ela estava assim, inspirada. Tinha o anjo asqueiro, tinha o Asca atrás dela, farfalhando suas asas, e ela foi brilhante. E aí eu fui o segundo a falar. O segundo depois do relator, depois dela. E aí falei as coisas que eu devia, ali já com conhecimento de causa, dizendo assim, agora quem vos fala é um asqueiro. Então, não é apenas um pesquisador e tudo, alguém que bebeu e deu meu testemunho de vida pessoal e tal, parará. E aí acharam legal e tal, e aí começaram as perguntas para o relator. E a primeira pergunta para o relator, quem fez, a gente não tinha combinado isso, foi a Polícia Federal. Aí o Domingos falou assim, olha, eu poderia responder, mas nós temos aqui o conselheiro Wilson, que responderá de dentro de uma das instituições, e com a experiência que ele tem. Então, qualquer resposta que eu der não vai ser tão verdadeira quanto dele. Então, aí as perguntas foram todas para mim. E como eu disse, assim, como todos os que estavam defendendo a causa estavam sob a inspiração mesmo de algo maior. Eu não tenho dúvida disso, porque eu estava muito eloquente. Né? E foi indo, fizeram todas as perguntas, começaram com perguntas ácidas, tipo, mas então, isso é droga, blá, blá, blá. Aí depois começaram a entender, foram perguntas cada vez mais interessantes, que me deram a oportunidade de dar uma resposta mais interessante também, por conta das perguntas. Né? E, bom, aí todas as perguntas foram respondidas, aí o doutor Esther falou, olha, se já não tiver mais o que discutir, vamos passar para a votação. Né? Então, o relatório, bom, uau, todo mundo, Vitor, todo mundo. Eu estava no 3º ano de mandato, são 3 anos.
Eu nunca tinha visto uma unanimidade. Aí, vamos passar para a segunda pauta. Uma questão de ordem. Pô, o cara não está sossegado? Eu falei, não, eu quero que se registre em ata, que foi a questão da ayahuasca foi aprovada por unanimidade, porque eu disse o que eu disse agora. Eu já estou no final, nós estamos no final do nosso mandato, porque entra todo mundo e sai todo mundo depois de 3 anos, vira um novo conselho. Nós estamos no final do nosso mandato. Eu nunca faltei a uma reunião. Então, eu sei o que eu estou falando. Nenhuma reunião foi aprovada por unanimidade por nós. Aí um olhou para o outro, verdade? Verdade? Será? 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 Não. Eu sei disso. E aí a doutora Esther Kozlovski, que era a presidente, disse assim, eu também sei, nós nunca conseguimos uma unanimidade. Então, que se registre em ata que, sim, senhor, e ficou lá, está lá registrado em ata, de que a aprovação do uso da ayahuasca foi aprovado por unanimidade. E foi aprovado para uso ritualístico, né? Não terapêutico e tal. Bom, anos se passaram, aconteceu alguma coisa, alguém que morreu, que fez alguma coisa, sei lá, não lembro o que despertou novamente entrando lá para rever se aquilo era legal ou não. E aí, só que aí nós criaram-se um grupo de trabalho para poder estudar essa questão, e eu fui das pessoas que foi convidada para fazer parte desse grupo de trabalho. E foi muito legal também esse trabalho, também exaustivo, porque era um apêndice já não do CONFEM, porque tinha sido extinto o CONFEM e criaram o CONAD, que substituiu o CONFEM, que era Conselho Nacional Antidrogas. E aí eu fiz parte do tal do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, né, GMT lá, e para fazer o que a gente chama de princípio deontológico. Já está aprovado, agora vamos discutir e criamos os princípios deontológicos, isso é, os princípios éticos do uso dessa bebida. E lá constava não comercializar a ayahuasca, não dá para crianças, que era uma coisa que foi discutido, e eu particularmente acho que criança tem mais que viver, não tem que se arrepender, não tem que se iluminar, porque já é iluminada nas suas travessuras, enfim. E aí criaram algumas regras lá, que não são regras, são princípios éticos do uso da ayahuasca. E aí tentou-se criar lá um grupo de federação. Eu falei, pô, isso aí vai soar como controle, não vai dar certo, e de feito, não deu. Mas aí, então, criou-se isso, uma portaria, e com uma cláusula nessa portaria que dizia assim, só deve ser reestudado isso se alguma coisa extremamente importante e que passe por um conselho parecido com esse, para ver se vai abrir questão, porque não vai, senão qualquer um que pede, vamos examinar de novo se a ayahuasca é droga ou não. Pô, já está examinado, isso é um reexame, e aí, então, legalizou-se definitivamente com o mesmo mote, para uso religioso, e uma recomendação das universidades começarem a estudar o potencial terapêutico, porque eu defendi o potencial terapêutico disso, e aí, para que pudesse ser usado, legalizado, para usar com potencial terapêutico, e assim, assado. E essa foi a minha segunda vez no CONFEM, diga. Muito obrigado. É bom o senhor trazer alguns detalhes do que aconteceu. A gente lê, né, nos artigos, existem essas informações, eu já li essas portarias, já li o relatório, porque em 2004, se eu não me engano, foi feito o primeiro relatório, aí em 2010 foi feita a normatização. Então, essas informações o senhor foi colocando de um ponto de vista, né, da experiência, né? Então é bom saber. Até dessas pessoas que às vezes até não comungaram, mas contribuíram. Eu procuro sempre lembrar disso também, de várias pessoas que passaram pelo universo da ayahuasca, até para ter... A gente de 2010 para cá,
eu comecei em 2009, mas de 2010 para cá, que foi o período da normatização, a ayahuasca ela expandiu muito, ela expandiu numa velocidade maior do que nos anos 70, quando ela saiu do Acre. E a gente sabe o porquê, sabe que houve esse estudo, sabe que houve esse interesse por colocar a ayahuasca numa segurança. Eu vejo dessa forma. Quando se trabalha a ayahuasca do ponto de vista religioso, eu penso mais no sentido de segurança da ayahuasca. No sentido de segurança da ayahuasca e, claro, também dos participantes da ayahuasca. Mas hoje, por causa dessa expansão ter sido muito grande, já se abriu portas, né? Então, essa porta que o senhor citou, que é a porta do uso terapêutico da ayahuasca, ela está mais próxima. Né? Ela já vai saindo um pouquinho. Eu costumo, internamente, eu costumo pensar que ela está pulando aquela parte recreativa, né? Ela saiu, ela está num uso religioso, já existe um uso recreativo, mas ele é pequeno, mas ela já está sendo ancorada numa possibilidade terapêutica. Isso dá, pessoalmente, assim, no meu pensamento, dá um fôlego, dá uma esperança de que ela ainda possa ser segura, né? Ficar no sentido de ter um bom uso, uma boa imagem, uma boa percepção. E essa parte do uso terapêutico, eu sei que o senhor tem uma experiência com dependentes químicos, e não só porque tem os dependentes químicos, eles têm um plano de fundo que é o plano mental e emocional. Eu acho que não é só a desintoxicação, mas também Claro. uma parte pessoal, né? E a ayahuasca, eu creio que ela atua muito aí. Ela atua nesse plano de fundo. E hoje a gente tem eu vou citar aqui como um leigo, principalmente diante de um médico, o senhor, volta a dizer, o senhor me corrija, mas a medicina atual, ela tem um olhar mais demorado para as ferramentas da espiritualidade. Quando a gente fala na meditação, a gente fala na respiração, no yoga, são muitas as ferramentas que foram utilizadas milenarmente, do ponto de vista espiritual, que hoje está sendo absorvida pela medicina atual. E aí eu vejo a ayahuasca por ali entrando nesse aspecto interno, no aspecto poderia dizer, de autoconhecimento, a palavra mais geral. De um ponto de vista terapêutico, como uma ferramenta, não só aquela em que a Armalina possibilita a organização serotoninérgica, não só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista mental também. Mas ainda é nuvem. Eu ainda não entendo como a ayahuasca possa ser usada de um ponto de vista terapêutico, é, é, abarcando todo o que é ayahuasca. Né? Não só ali o DMT, hoje tem gente que namora o DMT, o senhor estava falando de gente que fuma, tem gente que é apaixonado no DMT, e eu vejo a ayahuasca um pouco maior do que isso, né? Inclusive esse conjunto, né? Eu costumo chamar a ayahuasca de três coisas, mas existe uma energia que é maior do que as próprias substâncias. Como o senhor pela experiência que o senhor tem com os dependentes químicos e por esse trabalho que o senhor faz na internet, que muitas vezes é um trabalho de orientação psiquiátrica geral, mas às vezes o senhor toca muito no ponto da ayahuasca, nos pequenos vídeos ali, e existe essa espiritualidade passando pelo uso da ayahuasca. Você usa a ayahuasca, mas na verdade tem mais ferramentas ali para você ativar também
para que se resolva problemas de dependência química, problemas de depressão, de ansiedade, que são os que é mais comum hoje, né? Como que o senhor mapeia esse uso da ayahuasca terapêutico? Então, eu, assim, nunca usei ayahuasca eh, com finalidade terapêutica fora de um contexto ritualístico. Por quê? Por conta do guarda-reio, por conta do risco, porque, como ali eu aprendi as suas ferramentas. As ferramentas para que se o cara tivesse com uma experiência ruim, eu saberia como tirar ele dali. E teve uma época que, mais do que dependente químico, a gente dava para moradores de rua, que, aliás, foi uma história que quase custou uma confusão para mim, porque a gente tinha um trabalho que era um trabalho para as pessoas que faziam. A gente pedia licença para os moradores de rua para a gente fazer esse trabalho, porque a gente estava trabalhando a nós mesmos, né? Então, a gente fazia uma grande sopa, uma grande sopão ali, que era para aglutinar os moradores de rua, ia para o centro de São Paulo, distribuía a sopa, ia fazendo o vínculo. A gente tinha uma casa na Barra Funda, quem conhece São Paulo, fica num lugar ali cheio de morador de rua, perto debaixo do viaduto lá, e ia fazendo o vínculo, levava eles para lá, tinha dentista, tudo, preparava a pessoa, aí falava que tinha um ritual que não era ali, muito menos na rua. Levava para o sítio, que era na Serra do Mar, lá em Mogi das Cruzes, que ainda tem até lá, o grupo ainda está lá, e ali fazia uma sessão especial para moradores de rua. Levava, trazia, alimentava, dava banho e tal. Bom, aí uma pessoa me entrevistou, e aí, sei lá, não sei nem como ficaram sabendo. Tal. Foi uma entrevista, acho, sei lá. Aí colocaram a minha foto junto com um morador de rua, que já não era mais morador de rua. O cara já trabalhava no meu consultório, com a sopa. Ele ajudava a gente a distribuir a sopa, mas saiu da rua. E ele ficava lá como faz tudo na minha clínica lá, que eu dava casa, comida, emprego, salário para ele, confiança. E, e aí saiu no estado de São Paulo, saiu assim, psiquiatra, ex-conselheiro do Confem, distribuindo alucinógeno para mendigos. E a minha foto, meia página com a minha foto, e aquele caldeirão que era sopa. Era sopa. Mas colocaram essa manchete. Nossa! Bom, pra você ter uma ideia, um trabalho que eu faço também é de consultoria com empresas. Eu tinha um contrato com a Roche, os caras que fabricam droga. Aí depois eu vou falar dessa nossa medicina aí, dessa coisa. E aí, no dia seguinte, o gerente de RH falou: olha, aí o diretor viu a matéria do Estadão, você vai me desculpar, mas nós estamos declinando aí. Perdi um trabalho. E um monte de coisa, de pessoas que não entendiam nada, inclusive da União do Vegetal, que tinha sido meu berço, eu já não estava mais lá, estava lá com o meu próprio grupo. E ali, os caras me ligaram: você está ficando louco? Eu falei: pô, vocês estão ficando loucos vocês. Você acha que eu ia fazer um negócio desse? Passei tantos anos aí, vocês me deram para condecorar a estrela de mestre. Você acha que eu ia distribuir esse sacramento na rua para as pessoas? Vocês estão acreditando em manchete de jornal? Deu muito problema para mim, por conta da época que aquilo acontecia. Mas mesmo, né, com isso tudo, a gente sempre fazia dentro de um ritual, porque o ritual me dava a condição, porque essa é a diferença da ayahuasca com todas as outras ayahuasca dos outros psicoativos, dos outros enteógenos, poderia até chamar, para não chamar alucinógeno, porque é da dirigibilidade que ele tem pela voz, pelos cânticos, porque os índios também cantavam, porque ela obedece a isso. E quem bebe sabe, uma música, uma palavra pode dirigir, né, para um lugar, tirar uma pessoa de um enrosco que ela está. Então, como eu disse, eu sou um asqueiro velho e honro a escola, porque
O problema da união do vegetal não é a união do vegetal, são os discípulos dela. O problema do Daime não é o Daime, são os daimistas. O problema da homeopatia não é a homeopatia, são os homeopatas. Somos nós, os seres humanos, cheios de imperfeições, de vaidades, de orgulhos, e que aí acabamos distorcendo uma coisa que era para ser puramente sagrada. E então vi, né, que era importante essa coisa do ritual, e ali para poder ter essa dirigibilidade, para poder entrar dentro do campo, vamos dizer, da borracheira, como a gente chama, da força, como chamam outros, para poder ali trabalhar em pró do equilíbrio de todos ali. E eu, por exemplo, já tive algumas experiências, várias, de beber sozinho. Mas nunca foi muito interessante. Eu sempre precisei de um grupo para a força circular, enfim. E eu tenho como base um sistema de crença que aprendi dentro de uma das escolas que eram rígidas, com o ritual, com a conduta moral, até exageradas, a ponto do cara não poder usar barba. Por quê? Né? Por quê? Eu até entendo por quê, tem a ver com o norte. Né? Lá, por exemplo, quando surgiu a União do Vegetal, as pessoas se refugiavam lá para a floresta, Porto Velho, Acre, por meio dos seringueiros lá, se refugiavam. E o que o cara fazia? Colocava um chapéu e deixava a barba crescer. Aí ficava igual qualquer barbudo. Então, lá, as pessoas que usavam barba, lá em 1922, quando o mestre Gabriel... Cuidado com os barbudos, que eles não são lá essas coisas, né? Não são muito confiáveis. Mas o contexto mudou, né? O mestre Gabriel morreu e as leis engessadas continuaram com isso. E aí, então, algumas coisas era sacrifício para mim aguentar. Eu falava, meu Deus, o que esses caras estão falando e tal. Mas ali era a fonte onde eu bebia. E eu me lembro uma vez que a gente criou o Centro de Estudos Médicos da UDV. Eu estava lá junto. Lá nós fomos para a sede geral, tal, e eu usava a barba, porque um dos mestres representantes, que era um cara aberto, ele falou: pô, usa a barba aí, não tem nada a ver esse negócio. Ele até brincou comigo, falou: você fica bonito com barba. Né? E aí foi dentro de uma sessão. E ficavam sempre me enchendo o saco que eu tinha que tirar a barba. Eu falei: o mestre geral disse que fica bonito barba. Então, vocês calem a boca. Só que isso bateu lá em Brasília. E quando a gente foi se reunir para fundar o Centro de Estudos, pegaram no pé desse mestre que me autorizou, os outros mestres antigos. Né? Pô, isso aí, né, mudou, no tempo do mestre Gabriel não podia. Aí esse senhor, né, que está vivo até hoje, que eu gosto dele, perdi o contato, que eu já não estou mais lá. Não, morreu há pouco tempo. Ele pegou e falou: Wilson, seguinte, a União do Vegetal não é minha, não é tua. Os caras estão me enchendo o saco. Aí, pô, e aí? Aí eu falei para ele: olha, vou dizer uma coisa para você, a vontade que eu tenho, aí não vou nem falar a vontade que eu tenho, você não vai gostar. Mas pelo teu pedido, porque eu gosto do senhor, deixa comigo, eu vou resolver esse problema aí. E cada um foi para o seu lugar, tomar banho e tal, para começar a sessão. Eu entrei no salão com a cara branca, sem barba nenhuma. Aí todo mundo: nossa, que legal, que legal, que legal, que legal. E aí eu cheguei e disse: olha, é o seguinte, eu vim aqui beber da fonte. Se vocês exigirem que o nosso uniforme será aquela sainha de bailarina com sapatilha de ponta e colete, colã, tudo de purpurina, eu venho. Não tem problema. Eu concordo? Não concordo. Eu acho isso chato, uma invasão, eu acho. Mas vou obedecer sem espernear muito, não. Porque eu não quero. Eu quero beber esse chá, eu quero ficar nessa escola. É isso que me interessa. As bobeiras, aí não falei isso, não, isso aí eu relevo. Então, foi importante para mim. Então, hoje, eu vejo um crescimento que já na época muitos já previam isso. E eu era um deles. Assim, um dia isso vai extrapolar o controle, vai entrar na moda e nós vamos ter problema.
E acabou acontecendo. Porque existe uma coisa, Vitor, que nem todo mundo gosta de trilhar o caminho da simplicidade, da humildade. Então, é muito comum a pessoa bebeu 2, 3 vezes e aí diz que recebeu um chamado. Esta semana, uma pessoa, como por conta dessa visibilidade que eu tenho no mundo da ayahuasca, sempre tem alguém que me faz. Por isso que eu disse que eu respondo para todo mundo, que me pergunta, que me pediu. E teve um rapaz que eu sabia que estava bem intencionado e me disse o seguinte: eu bebo ayahuasca há 3 meses. E na última sessão eu recebi um chamado de que eu sou um servidor de ayahuasca, um mestre, falando em outras palavras. Então, eu gostaria que o senhor me desse algumas dicas, porque eu tenho urgência de me preparar para começar a criar o meu grupo. Eu, eu falei, você não vai gostar. Você perguntou, agora você vai ouvir. E aí eu falei, uma das coisas que eu falei para ele, e eu entendo que é isso. Não é só ego. Muito é ego mesmo. Eu quero ser mestre, eu quero ser xamã, eu quero controlar as pessoas, eu quero ser adorado, porque é uma coisa de um dirigente que não tem essa consciência e que não conhece a coisa que todo psicólogo, psiquiatra conhece, que é a transferência. Ele acaba se iludindo, porque os outros chamam ele de mestre, o consultam. Então, às vezes, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de projeção social, e ali, de repente, ele começa a dar conselho para doutores, né, doutores acadêmicos lá mesmo, porque ele é o dirigente. E, então, existe um glamour, né, nessa história aí. Então, muita gente quer, porque quer ser mestre. Às vezes, porque, como eu disse, para suprir uma impotência pessoal e tal, e aí se arvora nesse papel. Se eu Sim, me permitir, a gente vai. sim. A gente já deu aqui 8 horas, só para me comunicar com o pessoal. E a gente vai abrir, eu vou finalizar, fazer mais uma pergunta e a gente vai abrir para quem sentir aí, colocar aquela mãozinha no. Parece que tem um movimento aí, a pessoa põe uma mãozinha e conversa, né? E abre o seu microfone e faz uma pergunta. O senhor tocou, só finalizar, o senhor tocou num ponto que muito me toca também, não só no âmbito da ayahuasca, mas eu acho que no âmbito da própria espiritualidade em si, eu creio que pela espiritualidade trabalhar com o mistério, há algumas pessoas que acham que conhecem mais o mistério que outras pessoas, e há algumas pessoas que querem conhecer o mistério mais que outras pessoas. Eu acho que isso é historicamente um campo onde a espiritualidade atua. Muitos dos mistérios hoje são coisas comuns, a chuva, e são sabedorias populares, mas aí ficou esse resquício que a gente nomeia como as vaidades humanas, ficou um resquício de status de quando você trabalha com espiritualidade. Parece que existe esse status como se fosse melhor do que o outro e como se realmente soubesse alguma coisa a mais do que o outro. É bastante comum. Eu vejo não só no caso da ayahuasca, mas no caso da espiritualidade toda. E o senhor me chama a atenção numa diferença que eu já vi o senhor fazendo, que é essa do chamado e do serviço. Porque, às vezes, a gente sente o chamado e a gente, às vezes, comunga um cálice ou faz uma oração e desperta esse interesse, né, por participar desse glamour da espiritualidade. Mas, às vezes, acontecem de ter pessoas que não querem isso, mas que querem trabalhar,
que querem cuidar de uma pessoa, que querem ter um contato com essas ações que, às vezes, a espiritualidade promove, ou que seja uma assistência, ou que seja, hoje há muito essa assistência até terapêutica, que qualquer esse tipo de serviço humano, e ele não necessariamente está vinculado a uma espiritualidade. Então, quando, às vezes, você vê uma pessoa trabalhando, normal, trabalhando para o outro, né, vamos dizer assim, trabalhando em prol da vida, em prol do ser humano, pensa-se que ele tem um chamado, pensa-se que ele pode ser melhor do que o outro. E até pode até colocar como chamar a pessoa de mestre, ou chamar a pessoa de tentar elevar ela a um grau maior, simplesmente porque ela está servindo um outro ser humano. É, essa diferença entre receber um chamado e trabalhar é o que eu creio que faz a diferença. Eu acho que recebe chamado, não recebe chamado, mas o que é mais importante é o senhor chamou de essa falta. Existe várias faltas humanas que dificilmente serão alcançadas numa vida só, mas existem algumas faltas sociais que facilmente seriam resolvidas se a gente se juntasse, porque às vezes um não consegue lidar consigo mesmo. Mas eu penso muito pessoas sem casa, pessoa com fome, esse tipo de trabalho que esse glamour espiritual podia estar fazendo, ao invés de buscar uma resposta num mistério que às vezes não vai alcançar. Me parece até que está por ali, né? Esses mistérios, ele está muito mais por ali, em vez de a gente... Existe essa coisa do buscar dentro, do buscar fora. Às vezes eu reparo que se a gente procurasse trabalhar nesse tipo de ação, a gente teria respostas que às vezes demoram muitos anos para a gente alcançar. Eu vou parar de falar, porque eu também gosto de falar, seu Wilson, mas, e vou abrir que as pessoas possam conversar com o senhor também, entrar se alguém sentir de fazer alguma pergunta, para a gente dar esse segundo momento do nosso encontro. E se não sentir, né, a gente continua por aqui. Se alguém sentir, põe a mãozinha e fala. Eu queria aproveitar, enquanto ninguém está falando nada, apresentar a pessoa minha filha, seu Wilson. Ela também se chama Sofia. Dá Ah, um que oi aí. legal. Ela não está aqui, está na casa da avó, está de férias. Cadê a foto dela aí? Tá aí? Você colocou? Cadê? Eu não sei se tem como ela falar um oi aí, filha. Ah, Sofia, vem conhecer o Papai Noel. A gente tem uma história junto, senhor. Eu conheci o senhor em 2010, quando eu tinha menos de um ano de ayahuasca, tinha uns meses de ayahuasca, e eu era um assíduo assistidor do programa do Jô, né? E uma É... daquelas noites, eu e minha esposa, a gente assistindo, e acabou o senhor aparecendo, e foi... Eu não estava esperando, né? E o senhor ayahuasqueiro era uma coisa, né? Um ayahuasqueiro na televisão falando sobre ayahuasca, dava vontade de chamar todo mundo para ouvir, né? Vamos lá ouvir. A Sofia tinha cerca de um ano e pouco, e o senhor contou a história da gotinha que o senhor deu quando, Da minha quando Sofia. quando a filha do senhor nasceu. E isso me encorajou a ir lá e dar uma gotinha para ela também, mas não naquele sentido de que a ayahuasca ia fazer alguma coisa, mas é, cultural, de mostrar quem a gente é, de participação, né? De familiarizar o nosso processo com a ayahuasca. Hoje ela comunga quando quer, e nem sempre quando ela quer eu deixo também ela comungar. Mas essa é a Sofia. Ela está com que idade hoje, a Sofia Hoje ela sua, hein? tem 13 anos. É, uma moça. Já não acredita mais em Papai Noel. É, que legal. Bom, eu vou
A Nenhuma dona Ilma. pergunta? Vamos lá. Acho que tem que abrir o microfone da Ilma. Beleza. Doutor Wilson, só agradecer, e muito bom ouvir o senhor. Eu queria, eu comungo já não tem muito tempo, uns 7 anos, 8 anos, e fui levada para a Ayahuasca pelos meus filhos. O Gustavo está aqui no grupo conosco, e ele e meu outro filho, Renato, que me levaram para comungar a primeira vez. E a pergunta sobre, porque hoje, né, o uso terapêutico, né, da ayahuasca, o senhor já disse que não utiliza em consultório, mas o senhor já teve alguma experiência, assim, de não levar para o consultório, mas alguém que sentiu de comungar e teve a cura que estava buscando? Várias e várias vezes. Eu não trazia ayahuasca para o consultório, mas eu levava várias pessoas do meu consultório para o salão, que a gente chamava Salão da Ayahuasca. Vários, que são meus amigos até hoje. E dependentes químicos, deprimidos, que a ayahuasca tem um mecanismo farmacocinético parecido, parecido não, igual ao dos inibidores específicos de recaptação de serotonina, esses antidepressivos mais modernos. Então, muita gente eu tratei terapeuticamente, mas dentro de um contexto ritualístico e sem a intervenção da grana, da energia. Então, o cara deixava de ser meu paciente, porque era mais legal ficar frequentando lá, porque eu dava a mesma assistência, a mesma atenção e tudo, e dentro de um contexto de irmão. O paciente era promovido a irmão, e ou irmã, muitas também tiveram ali. E, então, várias vezes fiz isso. E eu não tenho dúvida do potencial terapêutico que tem, mas nenhuma dúvida. Só que tem que passar pelo selo da ciência, que é uma grande hipocrisia, né? Essa coisa do selo científico, porque a verdade existe muito antes das academias. A filosofia, que é a coisa mais incrível que é a filosofia, então ela não é considerada científica. Platão falava coisas que hoje a neurociência está descobrindo. Então, tem que passar pela neurociência para a gente validar. Então, por isso. Mas é terapêutico, sim. Não tem a menor dúvida disso. Obrigada. O senhor falou da Esther Kozovsky. Eu também sou advogada e ela é uma grande jurista e foi a responsável pela criação do Estatuto da Mulher Casada. Então, muitos dos direitos femininos que nós temos hoje, nós devemos a ela, né? Ela hoje está com 90 anos e está... Eu matei a velhinha aqui. Ai, perdão, Esther. Muito obrigada. Puxa, eu que agradeço, querida. Legal. Poliana levantou a mão, vou passar para ela aqui agora. Pode falar, Poli. Eu quero agradecer ao doutor Wilson, porque cada palavra que ele ia falando, eu vou me identificando, né? Porque eu trabalho em uma associação em Poli. Poliana, seu microfone está travando, seu vídeo também. Isso. Vê se tem como você ir para algum lugar mais próximo do modem ou trocar a sua conexão, para a gente poder te ouvir melhor. Associação do Tio Cleobal. Várias experiências de falar que eu sou da indústria. Alô? Oi? Aí, agora a gente fala tá agora. Agora, porque não estava, a gente não estava conseguindo te ouvir. Isso. Tá, deixa eu mudar, ver se melhora um pouco o sinal. Melhorou? Melhorou. Ah, sim. Melhorou. Essa do começo, Poli, que a gente não te ouviu quase nada. Ah, então tá bom. Que bom. Vamos começar. Cada palavra que o doutor Wilson falou, né, relatou,
eu ia me identificando, porque eu trabalho com moradores de rua da Associação Nossa, que do legal. Global. Então, assim, toda a sua experiência é uma emoção muito grande, porque eu não deixo de falar sobre o Santo Daime na rua. Eu não levo o Santo Daime, mas eu falo sobre o Santo Daime. E as pessoas têm essa confiança. Eu já levei várias pessoas para consagrar na igreja, no Céu da Badia. Inclusive, um morador em situação de rua, ele está lá agora, né, na comunidade, e ele vai se fardar em agosto. Então, assim, é muito gratificante, né, esse caminho, né, apresentar esse caminho para as pessoas. Gratidão, doutor Wilson. Fiquei muito Nossa, feliz. que delícia. Eu E, também, bem grato. assim, né, gratidão mesmo por passar essa experiência. Saber que a gente não está fazendo errado, né? Quem trabalha com moradores de rua sabe do que eu vou falar. Que a gente não fica nem um pouco preocupado com quantidade. Se a gente conseguir tirar conseguir facilitar o caminho para que ele saia, porque o mérito é dele, não nosso, deles, né? Nossa, sabe que valeu a pena. Na época, eu desenvolvi não é uma equação, é uma sentença matemática, que é 1 é infinitas vezes maior que 0. A gente tinha até uma camiseta. 1 é infinitas vezes maior que 0. Qualquer coisa que se faça em prol desse povo já é muito mais do que não fazer nada. Do que ficar metendo o pau no padre Júlio Lancelotti, coitado dele. É muito gratificante. Então, eu trabalho aqui em Goiânia com a Associação do Tio Cleobaldo, e o Vitor fala uma coisa bem interessante também. Às vezes as pessoas ficam no glamour da espiritualidade e esquece de dar o bom dia para o porteiro, esquece de olhar pelo seu irmão na rua, de entregar água, né? Que é uma coisa tão, para nós, que é uma coisa tão simples, para eles ficam o dia todo sem tomar um copo com água. Então, assim, a espiritualidade também, eu acho que está muito nisso, né? De ajudar o próximo, né? A trilhar o caminho dele também. É isso aí. Isso aí. Né? Então, vamos tentando, vamos conseguindo. Concordo em gênero, número e grau com você, Poli. É isso mesmo. Isso aí. Gratidão, Poli. Agora a Larissa vai falar. Oi, pode falar, senhor Wilson. Espiritualidade na prática, na prática. Eu tive uma experiência bem rápida, dentro da floresta, sozinho, tá? No lugar onde eu hoje trabalho ainda, que é Manicoré, no meio da floresta, entre Manaus e Porto Velho, na beira do Madeira. E aí bebi uma copaça e não senti nada. Botei a rede na beira de um rio lá, e aí bebi de novo, nada. Aí bebi de novo, nada. Eu falei, tá bom, valeu. Já vi que não é hoje. Estava desarmando a rede, de repente, vum. Bom, todo o meu sistema de crença, quase todo, foi derrubado. E eu falei com o filho do homem. Aquele dia eu, pelo menos, estava acreditando que falei, até hoje acredito. E ele me disse 2 coisas, porque eu falei assim, cara, depois de você me contar tudo isso, me leva daqui, que eu não quero viver nessa Matrix aqui, não. Vou ficar me iludindo aqui, já que você me disse isso, que eu já desconfiava, então quero ir embora. Mas não quero morrer. Assim, humilde que sou, eu pedi para ele que fosse carregado que nem Elias, numa carruagem de fogo, com corpo e tudo. E ele disse para mim, falou, seguinte, 2 coisas, que se você se dedicar a fazer isso, você já está fazendo jus à sua encarnação aí. Ame melhor e sirva mais. Ponto. E até hoje, essa tem sido a minha religião. Amar melhor, porque amar não é uma questão de quantidade, sim de qualidade, e não é só o amor da minha mulher, dos meus filhos, do meu time, da minha cidade. O amor incondicional, o amor ágape, e servir mais, servir profissionalmente, servir a minha filha, servir a minha mulher, servir meus amigos, servir a quem eu puder.
Então, hoje, eu acho que a espiritualidade prática é isso aí, amar melhor e servir mais. Esse é um ponto de vista pessoal. Daquele dia para cá, essa tem sido as minhas práticas religiosas, ou procurando servir a esse binômio, amar melhor e servir mais. Glória a Deus. Agora a Larissa vai falar, fazer uma pergunta, depois a Gabi. Pode falar, Lari. Pode abrir o microfone aí. Boa noite, boa noite. Agradecer, doutor Nilson, começar agradecendo. E não queria perder a oportunidade de falar com o psiquiatra, fazer uma pergunta. Conheço a Ayahuasca há uns 15 anos, já passei por várias casas, e tenho uma dúvida que sempre caminha comigo e não quero perder a oportunidade, que é com relação à possibilidade de desencadear surtos psicóticos. Pergunto isso porque quando você me fala, quando você ressalta, o senhor, né, ressalta a responsabilidade... Você. Pode ser você? Pode ser. Então, Pode. quando você diz da responsabilidade, né, o que é servir o ayahuasca? Eu acho que tem essa responsabilidade também do ritual de saber que, às vezes, essas coisas podem acontecer. Eu já vi algumas vezes, né? E aí as explicações em circunstâncias diferentes, de que a pessoa fazia um uso de drogas, então é como se fosse uma energia muito incompatível, e aí a pessoa realmente tinha um surto. Mas já teve casos em que a pessoa não era usuária de nenhuma outra droga, e que desencadeou mesmo um surto. Eu precisei acompanhar a pessoa no hospital, enfim, uma situação bem complicada, porque eu sei o que foi isso, né? Assim, eu estive ali bem perto. E aí, às vezes, a explicação fica sendo uma dificuldade da pessoa lidar com aquelas questões que surgiram, mas eu queria te ouvir. Beleza. Grato pela pergunta, Larissa. Porque é o seguinte, eu sempre tive essa preocupação, porque, como eu disse, quando eu consagrei pela primeira vez, eu já era psiquiatra. Né? Uhum. E dei, como eu disse, para morador de rua. Bom, primeiro, deixa eu falar, quando eu coloquei serviço, não era necessariamente servir a ayahuasca, é qualquer tipo de serviço. Lavar banheiro, atender de graça, enfim, o que eu chamo de serviço é serviço mesmo. Mas a gente tinha bem cuidado com isso, né? Sempre tive. E como é que a gente faz? Procura fazer uma boa anamnese, mas aí precisa ter dentro do grupo um psi da vida, lá, assim, um psiquiatra, um psicólogo, que possa perceber algum sinal. Mas não é garantia nenhuma isso daí, nenhuma. E não tem nada a ver com drogas, porque das vezes que eu vi pessoas surtar, nenhuma deles era usuário de droga. Assim, não, de droga lá, fumava a sua Santa Maria, como os daimistas. Não, mas não era, era isso. Né? E peguei pessoas que usavam crack e se salvaram disso. Então, quando que isso acontece? Que foi exatamente o que justificou eu ter ido no programa do Jô Soares. Foi por ocasião um rapaz que, em surto, foi lá e matou o Glauco, que era o padrinho de uma igreja que tinha muito drogado lá. E, então, o serviço que o Glauco fazia é fantástico, fantástico, porque ele tirou muita gente das drogas com o trabalho dele. Mas acontece que esse garoto aí, ele tinha uma esquizofrenia latente ali. E que, no uso do Daime, no caso lá, da ayahuasca, ele acabou aflorando. E não foi naquele dia. Já faziam 6 meses que ele não via. Então, todas as vezes que eu vi, tinha uma coisa que estava ali. Ou era conhecida e era omitida por ele, ou pela família, ou nem ele sabia. Mas como é que você sabe, então, que não foi a ayahuasca que psicotizou? Cara, se ela psicotizar, eu já estava doidão aqui, estava alucinando, porque eu bebi já galões no ano da minha vida. Galões não, tambores, se fosse somar tudo, na minha vida. E numa época
que eu estava muito envolvido na União do Vegetal, na organização, e que servia. Então, você tinha lá, que tem lá as hierarquias, e cada hierarquia tem uma seção. Aí você tinha a seção de escala, seção do corpo instrutivo, seção do corpo do conselho, seção do quadrimestre. Foi uma época da minha vida que sobrou muito pouco tempo para fazer outras coisas na minha vida, inclusive cuidar com mais tempo da minha vida profissional. Não me arrependo um segundo do que fiz. Mas, então, nesse tempo, a gente podia acompanhar. Por isso que eu sempre defendi as tribos menores, porque os que servem, os dirigentes, podem ir acompanhando o que está acontecendo. E, imediatamente, quando vê alguma coisa estranha, aprofunda e suspende. Porque virou uma panaceia. A ayahuasca cura tudo. Não cura a psicose, ela pode desencadear uma psicose. Uma pessoa que está com transtorno de ansiedade generalizada. É melhor esperar, tratar, para depois ter essa experiência. Porque pode, sim, estar sujeito a desencadear uma crise de ansiedade. Nesses quantos anos? 15, Larissa? Muito provavelmente, nesses 15 anos, você deve ter dito assim: se eu escapar vivo dessa, eu não volto nunca mais aqui. Comigo já aconteceu algumas vezes. Nossa Senhora! Porque entra num determinado estado que eu não consigo responsabilizar o sacramento por isso. Era por um ambiente psicológico que eu estava e entrei naquilo que a gente chama de peia, né? E que, então, ainda hoje, acredito, disposto, se mudar essa ideia, se eu ver alguma coisa, de que a responsabilidade não é do chá. Por isso que eu acho importante estar dentro de um contexto ritualístico, porque existem ferramentas para a gente auxiliar, tirar a pessoa do que aquelas pessoas vão beber e cada um na sua, e saem para a praia. Tá, nada contra, tudo bem. Mas eu não faço isso, porque tem mais controle da gente fazer isso. E como é uma coisa quanto mais um grupo, por exemplo, como de vocês, tem o amanhã, tem o depois da manhã, e dá para perceber e acudir e realmente evitar que alguma coisa aconteça. Mas, a princípio, assim, não acredito que o chá seja psicotogênico. Não mesmo. Ele, para mim, é um sacramento mesmo. Né? Ok, agradeço. Eu que agradeço pela pergunta, querida. Ótimo, obrigado. A gente tem 5 minutos para 8h30 e vamos seguindo, né, Vitor? Isso, a gente pega essas duas pessoas que estão com a mão levantada e finaliza para... Tá, pode ser, doutor Wilson, mais duas? Quem manda são vocês. Vamos lá. Legal. Então, a Gabi, vou colocar ela aqui na tela, você pode ficar à vontade, Gabi, perguntar. Boa noite a todos, boa noite, doutor Wilson. Entrando um pouco nessa questão das doenças, você falou que ainda não tem, que a ayahuasca ainda tem que passar pela ciência, pelos estudos e tudo mais, mas na sua prática, pessoas com depressão, existe alguma interação medicamentosa da medicação que ela toma, né, de forma regular com a ayahuasca? Tem alguma medida mais diferenciada que deve ser tomada com essas pessoas que fazem uso regular de antidepressivos? Então, como eu disse, assim, a ayahuasca tem um mecanismo farmacocinético semelhante ao dos antidepressivos mais modernos. Qual é a função desses antidepressivos? Acumular serotonina nas sinapses. A ayahuasca faz isso. Então, a contraindicação formal é o risco de ter uma síndrome serotoninérgica, excesso de serotonina, e aí ela é grave. Eu já vi principalmente há bem pouco tempo numa idosa que não estava tomando ayahuasca, mas teve uma crise serotoninérgica. Eu mesmo, nesses anos todos que eu disse que eu trouxe um monte de pacientes, né, do meu consultório para o salão, eu vi uma vez.
era um cara que é muito meu amigo hoje, que ele me procurou porque ele era um cocainômano. E aí, estava deprimido, e estava ansioso, e aí eu comecei a tratá-lo com, eu me lembro até a substância, era com 10 miligramas de escitalopram, o Êxodos. E aí, e eu sabia dessa interação, mas está na minha cara, qualquer coisa eu suspendo uma ou outra. Mas ele ficou tão empolgado com as primeiras sessões que ele conseguiu romper com a cocaína na segunda, primeira sessão, não lembro mais, que já faz muitos anos isso. Ele ficou tão empolgado que ele começou a ir em todo lugar que tinha uma cerimônia, ele ia, e tomando remédio e bebendo ayahuasca quase que 2 vezes por semana, no mínimo uma vez por semana. E aí eu comecei a ver que ele estava entrando numa agitação, num processo quase maníaco, tudo. Aí cheguei para ele e falei, compadre, você está bebendo em outro lugar? Ele falou, tô, porque eu estou indo na Elza, estou indo nos fulano. Eu falei, seguinte, que você está tomando uma substância, tá? Então, escolhe um lugar, não precisa ser comigo. Você pode escolher um lugar e fica quieto naquele lugar. Ele falou, não, então vou ficar aqui. Tá. Imediatamente voltou ao normal, sem que eu suspendesse a medicação. Mas a literatura, criada por pessoas que não bebem, mas que estudam a sua interação, colocam como um risco. E se há um risco, quando a pessoa me pergunta, por exemplo, e que eu não estou distribuindo mais, eu bebo sozinho, assim, entrei numas de parar. Eu tinha o meu próprio grupo e falei, sou mestre de ninguém, esse negócio não serve, esse título de mestre não me ajuda em coisa nenhuma, vocês ficam projetando aqui, então, vocês já estão tudo formado, papai vai fugir de casa. Papai e mamãe, Liz e eu, fugimos de casa. E aí, então, não tenho mais grupo. Mas, quando tinha o grupo, eu controlava não só a dosagem, como a dosagem da ayahuasca com a dosagem de medicamento. Então, quando hoje uma pessoa me pergunta, ou mesmo um paciente meu pergunta assim, posso beber ayahuasca? Eu falo, vamos terminar o tratamento. Porque um dos erros é o seguinte, eu não vou tomar o antidepressivo, a sertralina, o escitalopram, enfim, um dia antes, 2 dias antes. Não resolve. Porque o antidepressivo, ele tem uma meia-vida longa. Isso é, ele fica muito tempo no corpo. Demora para fazer efeito e demora para sair da circulação. Então, para fazer isso com segurança, teria que parar 1 mês antes. Só que parou 1 mês antes, interrompeu o tratamento e pode dar um problema. Então, enquanto está tomando, o meu conselho é ou tem alguém que entende das duas coisas que te acompanhe de perto, ou é melhor terminar o tratamento e depois voltar. Porque existe o risco? Existe o risco. E como a pessoa me pergunta, como um asqueiro, mas como médico, eu aconselho a se tratar primeiro, porque, teoricamente, pode dar uma síndrome serotoninérgica. Te digo, eu só vi uma esse tempo todo. Mas é formal essa contraindicação. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, bem legal. O áudio, Gustavo. Pronto. A Maria Cursino disse que essa seria a pergunta dela, então eu vou fazer uma no lugar dela. Então, o doutor Wilson tem muitas... pode falar. Sim. Antes de você fazer a pergunta, já Sim. quero, assim, antes que não dê tempo, assim, ser grato para o seu auxílio luxuoso aí, servindo a todos nós. Legal. Muito grato, doutor Wilson. Agradeço também a participação do senhor, está sendo muito bom para nós que assistimos há tanto tempo, né? Acompanhamos o seu trabalho, assim, no YouTube e em outras plataformas também. É muito bom poder ter esse contato, né, com o senhor, assim, a gente está muito, muito feliz, muito satisfeito na casa. A pergunta é a seguinte, tem muitos povos que fazem uso de outras plantas em cerimônias com ayahuasca. Então, eu queria saber qual que é a visão do senhor a respeito do uso do tabaco, o uso ritualístico do tabaco no cachimbo em uma cerimônia com ayahuasca. Boa pergunta. E eu vou dizer o seguinte, não tenho nada contra isso. Agora, eu venho de uma tradição que ensinou a dizer assim, qual a necessidade?
por que você bebe ayahuasca? Eu sei por que eu bebo. E aí, agora, porque mesmo lá no grupo, depois que eu saí, ficou uma onda de cheirar rapé, tomar cambô. E tudo isso eu acho legal até. Mas dentro do ritual da ayahuasca, eu pergunto, qual a necessidade? Chama de medicina, a gente usa uma medicina quando a gente tem a necessidade dela, específica. Né? Ou para uma cura física, ou para uma cura emocional, ou para uma cura espiritual. Então, foi se agregando nessa coisa do neo-xamanismo e vira ali uma prática legítima para quem assim o vê. Mas eu sou da época que ali era Mariri e Chacrona, era Jagube e Rainha, os dois feitos daquele jeito, e vamos comungar a ayahuasca. Tá? Depois, o cara tem a prática lá, né? Exceto a questão do Daime, que tinha lá, ritualisticamente, colocava a questão da Santa Maria. Não condeno, mas não é da minha tradição, isso daí. Cada um é que sabe. No meu ponto de vista, consagrar a ayahuasca sem achar que os outros estão errados. Aí que já não vou fazer um negócio desse mesmo, porque eu acho bobeira. Mas é consagrar Mariri, Ojagube, Chacrona, Rainha, naquela forma, e para aproveitar o potencial. Ela é completa, essa bebida, esse sacramento. Não precisa de nenhum adjuvante, coadjuvante, ela é completa. Ela tem essa capacidade de ter os 4 elementos juntos, terra, ar, água, fogo ali. Ela tem o yang e o yin, o masculino e o feminino. Ela tem que gosto de estudar isso, eu poder dizer que uma época da minha vida era um psiconauta, que qualquer coisa que dava barato eu ia experimentar, sempre com o objetivo de expandir a consciência. Nunca usei droga para ir para balada. Já usei, sim, mas álcool. Mas essas coisas. Mas normalmente eu fazia sozinho, porque eu tinha uma busca. Até quando eu achei a ayahuasca, desde criança. Vou falar uma coisa para vocês e para você, Gustavo. Sabe qual foi a primeira droga que eu usei na vida? Com quantos anos? 3 anos de idade. Oh, como assim? Mas o que era? No fundo da minha casa, da cozinha, tinha um pé de ameixa. E eu ia ali, segurava no pé de ameixa, ficava rodando ele, como se fosse um sulfi, um derviche sulfi, e soprando, como alguém que soubesse os efeitos da respiração holotrópica. Eu girava e soprava, girava e soprava, girava e soprava, até estar quase desmaiando. Aí eu caía no chão, molequinho, e ficava olhando. Entrava na borracheira. Entrava na borracheira e ficava vendo as flores. A minha mãe, um dia, olhando pela porta da cozinha, chegou lá, eu acho que tinha um pouco mais de 3 anos, devia ter uns 4. Ela olhou para mim assim, que eu falo desde cedo, mas acho que eu não podia falar tão bem assim, com 3 anos. Aí a minha mãe perguntou, Wilsinho, só ela me chamava de assim, Wilsinho, o que você está fazendo? Que coisa mais esquisita. Eu falei, mãe, não dá para explicar. Vem, faz. Então já tinha esse desejo, né, de expandir minha consciência. E também, não vou dizer que eu usei sempre para expandir a consciência. Eu fui estudante de medicina, não tinha um estudante de medicina que não fumava maconha. Né? E imagina, você não ia fumar. Mas, assim, dentro de uma possibilidade enteógena, quando eu conheci a ayahuasca, acabou. Por que eu vou ficar querendo entrar pela janela se tem um portal aberto aqui para aquele que eu buscava? Né? E aí, então, no meu ponto de vista, não precisa. A ayahuasca é ayahuasca. Depois, tá bom, se você quer fazer as suas coisas, cada um faz o que quer. Mas, ritualisticamente, para o objetivo de se encontrar com o sagrado, não precisa de mais nada. Porque está sujeito a desviar, quando põe isso, aquilo e tal. Aí vira uma panaceia ali, e desacraliza. Vamos imaginar, como eu acredito, que a ayahuasca tenha o seu elemental, o seu
o seu espírito. Imagina como é que fica o espírito da ayahuasca, né, tendo que trabalhar com o espírito do tabaco e com o espírito, sabe? Vira meio uma salada de fruta ali, no meu ponto de vista, respeitando todos os contrapontos e mesmo, respeitando mesmo. Mas como a pergunta foi feita para mim, eu acho isso aí. Claro. É isso aí. Agradeço, doutor Wilson. Agradeço mesmo pela resposta. Muito agradecido. Beleza, também agradeço. Doutor Wilson, a gente chegou num momento que é um momento de encerramento. Então, é claro, Oh! para nós, eu creio que é um momento muita satisfação, né? A gente aguardou, né, por muitos dias esse encontro e, e eu não sabia, né, se ele ia acontecer. Eu sou um pouco da realidade, né? Então, ele tendo acontecido, eu fico extremamente grato por essa conversa. Às vezes a gente conversar com uma pessoa que é mais antiga naquilo que a gente está. Tá. Eu digo, as pessoas me conhecem, sabem que eu dou muito valor para as pessoas mais velhas. Eu acho que independente se ela sabe muita coisa ou não, eu costumo pensar que o fio do cabelo branco, ele fala mais do que... Não precisa ter aquela sabedoria que a gente deseja que as pessoas tenham, não. Para mim, envelhecer é sinônimo de que a pessoa ou foi bem cuidada ou cuidou bem da vida. Eu acho que isso, para mim, é muita coisa, né? Chegar a ter um fio de cabelo branco, eu acho que a pessoa já merece um abraço mais bem dado, né? Mais ou menos dessa forma. E no universo da ayahuasca, conversar com uma pessoa igual o senhor, que tem uma trajetória de vida muito em cima da ayahuasca, é extremamente gratificante. Tendo em vista que o senhor ainda está, né, em atividade, ainda se comunica com as outras gerações e com essa linguagem que eu acho que o senhor tem, que é bastante difícil de ter. Eu acho que, ao mesmo tempo que o senhor consegue preservar esse uso tradicional, esse uso é, mais eficiente, eu poderia dizer, um dos mais eficientes da ayahuasca, o senhor abre portas para que haja esse encontro, né? Acho as pessoas que estão chegando agora na ayahuasca podem conhecer a ayahuasca, tem dessas formas, às vezes a gente quer, há pessoas que estão num tempo, há pessoas que estão no outro tempo, essa capacidade que o senhor tem, às vezes eu fico vendo o vídeo e fico pensando assim, o mais impressionante é a capacidade que o senhor tem de comunicar, né? De comunicar com as diversas pessoas e ter essa oportunidade diretamente é muito gratificante. Então, eu compactuo com a maior parte dos cuidados que o senhor tem da ayahuasca. Eu creio que a maioria das pessoas que comungam a ayahuasca compactua. Eu tenho sempre a impressão de que essa dirigibilidade que o senhor cita, ela no mundo da ayahuasca ela é muito comum. A gente sabe que a força, a gente é da fala de que a força ela dirige ao ponto de que se ela quiser tirar a pessoa, ela tira, sabe? Ninguém faz mau uso da ayahuasca tão facilmente, não. Precisa ser muito persistente para poder fazer uma coisa errada com a energia dessa. Então, a gente procura agir na tranquilidade. Então, eu agradeço muito, doutor Wilson, esse presente que o senhor nos ofertou, né? Agradeço a todo mundo que esteve presente aqui, várias casas. A gente aqui de Goiás tem são vários centros assim que já têm uma tradição, que já procuram, já estão firmes no propósito de comungar e de servir a ayahuasca, e eu vi várias pessoas aqui, fiquei bastante feliz, né? Bastante animado com essa integração. E é isso, né, seu Wilson? A gente só tem a agradecer a oportunidade e que o senhor continue abençoando, né, com essas falas que o senhor faz a mais pessoas, o quanto o senhor sentiu de fazer isso. O nome do senhor está escrito na história da ayahuasca, né? O senhor sabe disso.
Muito agradecido. Bom, bom, olha, eu também sou bem grato a esse convite de estar aqui, com carinho, das perguntas, e só fazendo aqui um contraponto a respeito da sabedoria do velho. Eu conheço muito velho babaca pra caramba. Mas o contraponto do contraponto é uma história que eu vi, não é uma história, é uma frase, que diz o seguinte: Deus é Deus, não é porque ele é Deus, é porque ele é velho pra caramba. Vamos pensar que viver não é fácil. Então, se a pessoa chegar a ter um fio de cabelo branco, é porque alguma coisa ela sabe. Isso aí, bem grato a Muito todos aí. agradecido Isso aí. a todos vocês. Um abraço para todos Beleza. aí, pessoal. É isso aí, até a próxima aí. Vamos que vamos.